enfrenta a Ponte aí no próximo sábado, derby. Gostaria de perguntar para você sobre a expectativa, né, dos jogadores em si, treinamento fechado, já tem todo aquele clima. Você viveu um pouquinho isso no último derby. Gostaria que você falasse da expectativa que está sendo nessa semana. Bom, primeiramente a expectativa é a melhor possível, né? Realmente é um jogo diferente. No primeiro derby eu cheguei na semana e pude presenciar um pouco do que se trata esse jogo, da grandeza que é um derby, né? Acho que a gente está se preparando bem, né? A gente vem de uma sequência boa, a semana está sendo muito boa, então a expectativa é a melhor possível. Tá, até por conta do que aconteceu, né, muita gente lá no primeiro derby colocou o Guarani como favorito e houve o revés. Boa parte agora está dizendo que o Guarani está chegando em melhores condições também. Até que ponto isso é trabalhado por vocês, jogadores, na questão do emocional, por exemplo, Rafael? Cara, eu já presenciei, já vivi alguns clássicos, derbys, e você vai vivendo, vai presenciando alguns jogos desse, vamos dizer assim, desse calibre, né? Dessa grandeza. E você vai vendo que em clássicos, realmente é aquela frase, né? Que todo mundo é acostumado a falar, clássico é clássico e vice-versa. Acho que esses jogos você tem que estar muito preparado emocionalmente, você tem que ter uma tranquilidade muito grande para não deixar certos tipos tá bom assim? Certos tipos de situações extra-campo, não deixar influenciar muito dentro do campo. Então acho que o principal motivo é o emocional, a gente está muito forte, muito focado, muito concentrado, que realmente esses jogos, eles são definidos em detalhes. Então eu acho que isso aí faz toda a diferença e como eu falei, eu já presenciei vários clássicos em que um era favorito, o outro não era, e enfim, aí dá pra gente fazer uma lista aí de jogos, de clássicos, de derbys, dessa maneira, e eu acho que é isso, tem que estar muito preparado, muito concentrado e muito forte emocionalmente. Guilherme, você disse aí que você chegou na semana do derby, inclusive entrou no jogo e sofreu o pênalti que originou o segundo gol daquela partida. E desde então, você foi titular em 17 partidas consecutivas, só não foi nessa última porque o Humberto te deu uma preservada. Hoje você é o camisa 10 do Guarani, que tanta gente boa já usou, e é disparado o artilheiro do time do campeonato, está entre os líderes ali da artilharia. Eu queria saber se depois daquele derby, naquela semana daquele derby, você imaginava que talvez hoje no segundo derby você chegasse nessa condição, que você falasse também que para chegar nessa condição também te traz mais responsabilidade. A responsabilidade talvez ser o grande condutor do time, o camisa 10 do Guarani, que vai tentar a vitória lá em cima. Bom, primeiramente fico feliz de ter essa responsabilidade. A gente trabalha para isso, né? Eu sabia que ia ter uma melhora muito grande daquele primeiro derby, de quando eu tinha chegado, né? Ainda não estava bem fisicamente, ainda tinha que ter uma sequência, a sequência que eu tive, então sabia que no momento certo ia melhorar. Fico feliz por esse momento, né, de poder ajudar a equipe e espero ajudar muito mais ainda, espero contribuir muito mais ainda, então fico feliz por esse momento. Até por essa entrega que você tem demonstrado, e pelo desempenho seu nos últimos jogos, a sequência de 17 jogos consecutivos, dá para perceber que no final das partidas, fisicamente, você está bem cansado, e inclusive na última partida você foi poupado. Como é que está o Longini para os 90 minutos de uma decisão tão importante, ainda mais não tendo participado do jogo da última terça? Preparado, 100%. Essa sequência que eu tive, não lembro a última sequência, assim, nos últimos 2 anos, vamos pegar da minha carreira, essa sequência que eu tive aqui, né? Então realmente houve um desgaste muito grande. Eu sabia, tinha consciência que ia chegar um momento que ia ter que dar uma preservada, né? A gente conversando, a gente é bem aberto aqui, eu, o Humberto, os jogadores com a comissão técnica, a gente tem uma linha de transparência muito grande, né? Um com o outro.
Então eu sabia que ia chegar esse momento de dar uma preservada. E que bom que chegou nesse momento, né? Acho que eu pude descansar bem, ainda eu entrei um pouco no jogo para não sentir também tanta falta de ritmo de jogo, um pouco antes desse jogo tão importante que tem. Então, mas eu chego bem preparado, descansado e espero junto com a nossa equipe, com os nossos companheiros, para a gente fazer um grande jogo. Como é que é ser um jogador candidato a herói de derby, assim? Porque hoje você é o destaque da equipe, né? É o jogador mais regular, ao lado do Ricardinho, tem feito os gols, passa pela sua cabeça que de repente você pode num derby já chegar na artilharia da competição. E como é que é chegar, de repente, a candidato a ídolo mesmo, a herói desse jogo? Você se coloca, você vê essa possibilidade de ser herói num clássico? Bom, primeiramente sou um cara positivo, né? Que pensa positivo. Eu acho que quando você pensa, mentaliza coisas boas, acho que tem mais chances de acontecer, né? Então, é claro, a gente fica pensando, fica trabalhando dia a dia para que isso aconteça. A gente espera se preparar bem, chegar tranquilo também, não é colocar uma responsabilidade muito grande que às vezes, né, possa ser que isso atrapalhe um pouco, mas é você chegar bem. Quando você trabalha, quando você se sente preparado, eu acho que as coisas tendem a acontecer de uma melhor forma, né? Então, acho que chegar preparado, chegar bem é um ponto positivo muito grande. Espero, né? Longini, foi quase unanimidade depois do primeiro derby na torcida do Guarani a visão de que naquele dia o Guarani não entrou com espírito para jogar um derby. Isso foi trabalhado desse turno inteiro para cá, vocês também estão conversando sobre isso. E o que seria, na sua visão, entrar com espírito para jogar um derby agora começando a ficar? Bom, jogar um derby é diferente de qualquer jogo. Não adianta a gente chegar aqui e eu chegar aqui e falar para vocês é só mais 3 pontos, mais um jogo, 3 pontos igual ao jogo passado. Realmente é um jogo diferente, não adianta eu ficar escondendo uma coisa, a gente sabe a importância, a grandeza que é esse jogo, tudo que envolve, né? Então acho que a gente não precisa fugir dessa responsabilidade, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, eles também têm, né? E acho que a gente tem que encarar isso sim com uma certa naturalidade. E como eu falei, a gente se preparar bem, acho que a gente está se preparando. Eu acho que você chegar muito forte mentalmente, você saber lidar com esse tipo de pressão, eu acho que isso aí faz diferença. E espero que a gente possa chegar bem. Vini, no último derby o Guarani acabou sendo derrotado, né, em casa, e agora joga no estádio do arquirrival sem a presença da torcida. A responsabilidade de talvez aí ter que procurar um resultado, né, para talvez dar o troco que a torcida pede, isso entra no vestiário? Vocês comentam essa situação? E se sim, como fazer para que isso não atrapalhe, né, para que uma pressão de uma derrota no primeiro turno não atrapalhe o time no sábado? Pois é. A responsabilidade é deles que jogam em casa, né? Mas assim, a gente tem quando eu falo que a responsabilidade é deles, eu acho que tem que entender bem, né? Pelo fato de eles jogarem em casa e tudo mais. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande também, mas só que a gente não tem que ficar levando esse peso do primeiro derby, do primeiro turno, né? Que a gente jogou em casa, infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria, que a gente esperava. A gente não pode ficar levando esse peso para esse segundo jogo. Como eu falei antes, a gente não pode de maneira alguma trazer, sei lá, certo tipo de pressão que às vezes isso possa atrapalhar a gente dentro de campo. Então acho que a gente tem que, sim, saber da responsabilidade que a gente tem, que é um jogo muito importante, um jogo muito grande, que envolve muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar muito, muito tranquilo, saber do que a gente vem trabalhando, que a gente está no caminho certo e que a gente tem que ter muita vontade,
muita raça, muita gana para vencer, muito foco, objetivo e espero que a gente possa estar numa tarde muito positiva e a gente possa conquistar o nosso objetivo. Ô Rafa, quem está chegando em melhores condições, na tua opinião? Numericamente o Guarani está na frente, né? 35 pontos, muito próximo dos líderes do campeonato. Isso entra em campo, na tua opinião, na questão do time estar chegando em melhores condições ou não? Não, isso de maneira alguma entra em campo. Como eu falei antes, clássico você vê de tudo, cara. Eu acho que clássicos realmente são decididos em detalhes. Às vezes pode ser que, cara, tudo isso, números, o time pode chegar em melhores condições, tá numa posição melhor ou não. Acho que isso de maneira alguma entra em campo. Acho que entra em campo é a vontade, é você estar bem preparado. Eu acho que, como eu falei antes, o emocional conta muito em partidas desse nível, né? Então eu acho que você tem que estar muito preparado, muito forte emocionalmente para não deixar nenhuma, sei lá, uma coisa extra campo atrapalhar você. Bom, Guilherme, assim como foi no jogo do primeiro turno, agora será a torcida única, mas dessa vez, enquanto vocês estiverem aqui todo mundo a favor, agora será a torcida contrária. Imagino que no Santos você já tenha vivido uma experiência parecida nos clássicos, né, tanto a favor quanto contra. Eu queria que você falasse agora como é viver o outro lado, saber que vocês não tem ninguém apoiando lá. Que você falasse também, porque hoje a torcida promete vir dar um apoio a vocês depois do treino, antes de ir para a concentração. Que você falasse quanto pode ser importante também esse último apoio, mesmo que seja bem antes do jogo. Legal, eu acho muito legal essa parte, né, da torcida vir apoiar a gente, presenciar. Acho que é importante para nós saber que eles estão do nosso lado, que a gente pode contar com eles. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito positivo. E... Qual foi a pergunta? É verdade. Então, cara, eu já vivi algumas situações, né, desse tipo. Para mim, particularmente, eu acho muito gostoso jogar assim, né? É claro que aí você entra numa conversa, numa discussão que no Brasil isso já tem acontecido, né? Não só aqui, mas em vários estados, vários clássicos, que pega só uma torcida. Se você vê, alguns acham certo, outros não, mas sei lá, não cabe a gente vir aqui e falar desse tipo de situação. Mas eu acho que isso aí não interfere, não faz muita diferença. Acho que você tem que estar muito preparado, acho que você tem que estar muito focado, independente se está com torcida única ou não. Você tem que estar muito, muito focado, saber o que você vai fazer, que vai produzir. Vocês vão sair de Campinas hoje, só devem voltar no sábado. Sim. E eu imagino queria até que você comentasse se você está acostumado com esse tipo de situação de antecipar a concentração, ficar isolado de tudo. E se isolado de tudo, você ou seus companheiros vão ficar olhando o que a Ponte Preta está fazendo nesses 2 últimos dias, ou pelo menos nas redes sociais, né? Tem algum colega em comum, ver como é que está a preparação lá do outro lado. Não, primeiramente a gente não tem que ficar olhando, se preocupando com eles, né, demais, assim, ficar olhando o que eles vão fazer, o que vai deixar de fazer. Eu acho que a gente tem que olhar o nosso lado, a gente tem que trabalhar bem aquilo que a gente acha que vai ser necessário, né, durante o jogo, e eu tenho certeza que a gente está nesse caminho, né, a comissão técnica nossa, o Humberto, tem uma inteligência muito grande, né, conversa muito com a gente, então acho que o mais importante é a gente se preparar bem, chegar forte, chegar preparado. E sobre sair, né, ficar concentrado 2 dias antes, já também vivi esse tipo de situações. Normalmente a maioria dos clubes fazem isso, né, quando é um jogo desse nível, derby, clássico. Então eu já estou bem acostumado já. Eu acho que isso é legal. A gente descansa bem, né, se alimenta bem. Acho que é muito importante o descanso e a alimentação faz parte do nosso dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Bom, Guilherme, você falou que o derby ele é decidido em detalhes, né? No primeiro turno,
Aliás, até antes de complementar a pergunta, a gente já viu que o Humberto já orientou vocês conversaram muito para tomarem cuidado nas declarações, tomarem cuidado com rede social, tomarem cuidado para sair, evitar choque. Até em cima dessas duas colocações, você acha que no primeiro turno a declaração do Nazário ela pode ter influenciado no resultado, porque a Ponte trabalhou muito em cima disso, né? E como que foram esses últimos dias de vocês aí tentando se poupar para evitar dar, de repente, uma arma para o adversário? Bom, eu também vou nessa mesma linha do Humberto, né? E a gente teve uma conversa, e eu fui um dos caras também que falei isso, porque às vezes você chega nessa semana, cara, às vezes é normal, o emocional seu, você acaba às vezes falando uma coisa que é interpretada de outro jeito, de outra forma, então acho que você tem que sim tomar muito cuidado no que fala, né, com as pessoas que falam, né, às vezes grupo de celular, às vezes alguém joga uma coisinha ali para você falar certo tipo de alguma palavra para distorcer, então acho que tem que tomar muito cuidado com o que fala assim, né, nesses jogos, antes desses jogos. E no primeiro turno, eu cheguei na semana aqui, né, eu acompanhei um pouco do que foi falado na época. Talvez eu não sei realmente o que ele falou, mas talvez isso tenha... talvez isso mas depois ele acabou, né, acho que se desculpando, uma coisa assim. Cara, acho que vai muito de time para time, de jogador para jogador, de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa reage de uma forma, outra reage de outra forma. Eu acho que vai muito acho que cada um pensa de um jeito, cada um reage de um jeito, então acho que vai muito pessoal. Acho que tem que tomar cuidado sim com o que fala, acho que tem que ter um respeito muito grande de ambas as partes, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que é isso aí, acho que eu respeito, acho que com qualquer um, acho que a gente tem que ter. Longini, tendo a experiência do primeiro turno, queria que você resumisse um erro que aconteceu naquele dia que não pode ser repetido agora e como vocês estão trabalhando para que esse talvez tenha sido o principal erro naquele derby não se repita nesse. Fator emocional. Para mim, que já presenciei alguns jogos desse, né, alguns clássicos, alguns derbys, eu acho que o fator emocional ele pesa muito. Se você chegar bem preparado emocionalmente, eu acho que isso é muito importante. Você pode deixar uma mensagem para as torcidas, assim, para que seja porque a gente teve todo aquele... Sim. Importância, né? Eu acho que a rivalidade ela é muito grande, a gente sabe do que se trata a responsabilidade que é jogar um derby, né? Então espero que no sábado as torcidas possam torcer, vibrar, né? Possam acompanhar esse grande jogo, né? Mas em paz, que seja um derby da paz, que nada aconteça do que foi no primeiro turno, né? Eu acho que isso aí, no futebol, às vezes acaba ultrapassando, né, algumas situações que a gente fica chateado, né? A gente espera que isso não aconteça, então a gente espera e torce para que seja um derby da paz.